Meio-dia, 11 minutos, meio-dia e 11, horário brasileiro de verão, aqui em Goiânia, Goiás, goianienses, meus únicos patrões, aqui do gabinete 44 da Câmara, Jorge Cajuru, como sempre ao vivo, hoje um dia muito especial, quarta-feira, 11 de janeiro de 2017, as satisfações são diversas a vocês, não só goianienses, como os goianos, os brasileiros, meus amigos, minha gente, nas 12 redes sociais do Cajuru, com um alcance de mais de 6 milhões de acessos e seguidores. Bem, podemos mostrar aqui, por favor, Vitor Campos, Laerte Vasques, toda a nossa documentação. Eu creio não faltar rigorosamente mais nada, tudo bem discriminado aqui. São 3 gravíssimas denúncias, pois tratam-se de 3 escândalos que há muito tempo, francamente, eu não imaginava que pudesse acontecer aqui nesta Câmara. Pelo que ouvi de vereadores, de muitos políticos de ontem para hoje, e nesta manhã, em que comecei às 7 horas da manhã a conversar com um procurador federal reconhecido em todo o Brasil e que eu tanto respeito, a conversar no Ministério Público Federal e também no Ministério Público Estadual, também estive na Polícia Federal. Enfim, juntando todas as peças, eu queria deixar claro para os goianienses o que aconteceu na eleição desta Câmara Municipal de Goiânia para eleger o presidente Andrei Azeredo e o que aconteceu para escolher os 7 membros de cada uma das comissões, em especial a Comissão de Constituição e Justiça. Tudo o que aconteceu, pelo que eu senti, foi histórico, porque nunca nesta Casa das Leis, na Câmara Municipal, uma eleição se deu dessa forma. Para que todos fiquem pasmos, e agora às 2 horas da tarde, ou seja, daqui a pouco, alguns vereadores e vereadoras convidados por mim, e eu fiz questão de convidá-los, vão comigo para o Ministério Público Estadual, nesse encontro com os promotores que lá nos esperam, um promotor e uma promotora. Assim que eu sair e entrar ao vivo lá do Ministério Público Estadual, comunicarei a todos vocês o nome dos promotores que vão receber todas essas denúncias. Mas a conclusão, muito sórdido tudo o que aconteceu. Muito. O que me deixa feliz é ver em alguns novos vereadores, como o delegado Eduardo Prado, o Romário Policarpo, o sargento Novandir, que a gente tem pessoas com boas intenções e que desejam, não só essas que eu citei, outras também aqui, que desejam ver uma nova eleição aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sendo transcorrida e decidida pelo voto, e pelo voto ideológico, não por dinheiro, não por negociata, não por medo de Iris Rezende, não por medo de Marconi Perillo, porque os votos foram decididos, infelizmente, por essas causas. Ou seja, dinheiro, negociata, cargos, medo de Iris ou medo de Marconi. Não houve a decisão do voto por espontaneidade, por realmente cada vereador considerar a figura de um colega nosso aqui entre os 35 como o mais apropriado e preparado para o cargo. O cargo não pode ser maior do que o vereador na presidência.
da Câmara Municipal de Goiânia. Eu quero aqui, por fineza, Laerte, coloque para mim a imagem ao vivo, nessa nossa nova situação tecnológica, com novos equipamentos na internet, a imagem do senhor Leopoldo Veiga Jardim, o lobista da CIEG. Tem aí a imagem dele? Que é funcionário do governo, inclusive, recebe um salário de 10 mil reais e não trabalha, é funcionário fantasma, e que esteve comandando a reunião dos vereadores. Tem aí a imagem já nesse momento ao vivo? Esse é o senhor Leopoldo Veiga Jardim. Atenção, senhor Leopoldo, eu quero me dirigir ao senhor, porque o vereador delegado Eduardo Prado foi ético e foi corajoso na conversa com o senhor ontem por telefone. Me desminta se for capaz. Eu tenho o horário da conversa e podemos inclusive pedir ao Ministério Público Estadual hoje que quebre o seu sigilo telefônico para ouvir a gravidade de suas palavras em tom de ameaça ao vereador delegado Eduardo Prado, que, abram aspas, disparou a seguinte frase para o senhor Leopoldo, que comandou reuniões com o grupo de 17 vereadores, e o senhor representando o cartel imobiliário de Goiânia, não todo, porque eu nunca generalizo, parte dele, pois a parte grossa, graúda do setor imobiliário, comandou a eleição presidencial aqui desta Câmara Municipal de Goiânia, e o delegado Eduardo Prado, aborrecido com o seu telefonema, feito ontem, terça-feira, 10 de janeiro, lhe disparou a seguinte frase, aspas, vocês tinham que decidir a eleição aqui na Câmara pelo voto e acabaram decidindo por dinheiro quando fecharam o nome de André Azeredo para a presidência com chapa única. O senhor está lembrado, senhor Leopoldo Veiga Jardim, desse telefonema ontem, dessa frase ética e corajosa do vereador delegado Eduardo Prado ao senhor, que comandou na semana decisiva da eleição da Câmara para a presidência e para as constituições, as comissões, em especial a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, essa que vocês não abriram mão em hipótese alguma no comando geral do lobista Vladimir Garcês e aliado principal do contraventor Carlos Cachoeira, o grupo de 17 vereadores, que depois chegou a 28, o delegado Eduardo Prado disse ao senhor por telefone, me desminta, abra o seu sigilo telefônico de ontem, eu vou pedir ao Ministério Público Estadual o seu sigilo telefônico para ser aberto, e mais, o delegado Eduardo Prado, o Romário Policarpo, o Sargento Novandir, o Wellington Peixoto, esses vereadores estão à disposição, deram a palavra a mim aqui, eu tenho gravado, todo mundo falando, e deram a palavra a mim que, convocados pelo Ministério Público Estadual e serão convocados, vão depor e vão contar o que eu estou aqui relatando. Especialmente esse telefonema de ontem, desagradável, telefonema desagradável, inoportuno, do senhor Leopoldo Veiga Jardim, do cartel imobiliário, que participou de reuniões, que pagou jantares, pagou almoços, pagou hotéis, durante todas essas reuniões, malditas, sórdidas reuniões, que decidiram, pelo nome único de André Azeredo, a presidência desta Câmara Municipal de Goiânia. Esta Câmara que está parada, todo mundo de férias, inclusive o seu presidente, viajando, nem um pouco preocupado. Só a partir de 1º de fevereiro começam os trabalhos aqui. E repito, a frase é gravíssima. O senhor Leopoldo ouviu no telefone ontem à tarde. E tem testemunha, outro vereador assistiu a essa conversa. Foi o vereador Romário Policarpo que assistiu a essa conversa. Repito, corajosa do delegado Eduardo Prado, vereador. E repito o que ele disse ao senhor Leopoldo, lobista, que comandou junto com Vladimir Garcês tudo o que aconteceu de forma lamentável nesta Casa das Leis aqui em Goiânia. A frase é, vocês tinham que decidir pelo voto e acabaram decidindo por dinheiro ao fecharem o nome de André Azeredo como único candidato à presidência da Câmara Municipal de Goiânia. Esse grupo, foi dito ao senhor, Leopoldo, esse grupo que o senhor comandou de 17 vereadores, que depois chegou a 28,
Então é preciso ficar claro, e novos vereadores que estão aqui não querem seus nomes enlameados nesse mar de lama, não querem. Querem ser convocados pelo Ministério Público Estadual e querem marcar suas presenças, pontuar suas posturas, para que não haja dúvida na sociedade goianiense de quem foi comprado e de quem não foi. Por isso não podemos generalizar todos os vereadores desta casa. Há vereador que não foi comprado, que participou de reuniões, porém não se vendeu. Agora, temos que saber, e é só a justiça, os promotores e as promotoras, que vão se reunir comigo agora às 2 horas da tarde, e com as vereadoras e vereadores que vão me acompanhar agora às 2 da tarde, lá no Ministério Público Estadual, e qualquer goianiense do bem está convidado a participar. Isso poderia ser até coletivo, público, essa nossa representação, com toda a documentação que você puder imaginar, com o rol de todas as provas. São 18 provas documentais e provas com vídeos de depoimentos. Ou seja, não há mais nada para a gente apresentar no Ministério Público Estadual. E o Ministério Público, daqui para frente, vai tomar providências, e depois a Fazenda Pública, enfim, as esferas da Justiça. Tudo é muito grave, senhoras e senhores goianienses. Muito grave, muito grave. E exatamente por estes setores lobistas, por esses setores importantes que querem mandar aqui na Câmara Municipal e que hoje mandam. O grupo do Bicheiro Cachoeira, representado aqui por Vladimir Garcês, que impôs a sua sobrinha, vereadora Sabrina Garcês, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Impôs, não foi escolha, nenhum vereador escolheu o nome dela, de forma alguma, quem escolheu foi o representante do Bicheiro, e o setor imobiliário e o setor da construção civil de Goiânia. Então esses setores, preocupados com a minha posição, com a minha postura e com a minha reação como cidadão, muito mais como cidadão do que como vereador, porque como vereador é o meu papel, é o meu dever, começaram já, e estão desde ontem, pressionando os vereadores jovens para que eles não falem nada com o Cajuru, para que eles não deem entrevista ao Cajuru. E aí, esse delegado Eduardo Prado me surpreendeu, não porque tinha dúvida de forma alguma do seu comportamento ético, da sua composição de caráter, mas ele foi duro com o Leopoldo Veiga Jardim. Foi duro. Com essa frase, repito, vocês tinham que decidir pelo voto nesse grupo de 17 vereadores. E nesse grupo vocês acabaram decidindo por dinheiro a eleição ao fecharem o nome de Andrei Azeredo. Então não pressionem os vereadores, até porque eles já falaram. Aqui está. Você tem aí, por favor, Laerte, o depoimento do vereador Policarpo Romário. Vamos então botar no ar para você, mandar para o ar para você do outro lado sentir a gravidade, a sordidez. Em reunião, o Vladimir Garcês, representante do contraventor do Bicheiro, Carlos Cachoeira, tirando o vereador da sala, mandando embora, expulsando o vereador, proibindo o vereador de ir ao banheiro, como aconteceu com o doutor Paulo Daia, que é um homem sério e que não podia nem sair da sala para ir ao banheiro. Literalmente, desculpa a expressão, fez xixi na calça. Olha, isso é brincadeira. Eu sei que isso acontece na política, mas nesse nível, e aqui na Câmara Municipal, cadê o depoimento, por favor, do vereador Policarpo Romário? E depois também quero, aqui ao vivo, meio-dia e 25. Meio-dia e 25. Meio-dia e 25 minutos, o depoimento do vereador Wellington Peixoto. Agora veja primeiro a sordidez aqui e depois a confirmação de tudo que eu estou falando. Manda para o ar. Nós assistimos o vereador Policarpo Romário e você foi o primeiro a ter a coragem de chegar e falar: olha, eu cheguei na sala para conversar com o Andrei e de repente eu vi lá quem eu nem imaginava. Careca, você não brigou comigo, é um careca de olho verde, que é o Vladimir Garcês. Você chegou a vê-lo lá, né? Junto com o Samuel, junto com o Bruno, comandando as reuniões. Claro que você ficou pasmo. Como o vereador Paulo Daia, não sei se você tomou conhecimento, ele ficou trancado lá, não podia sair nem para ir no banheiro fazer xixi, ele apertado, segurar no braço dele para não deixar sair. Isso é lamentável, não? Lamentável, né? E eu acho que o Ministério Público tem total autonomia para isso. Aquilo que está errado tem que ser desfeito. Né? Mesmo que tiver que anular a eleição e anular a escolha das comissões? Olha, se foi feito algo errado, tem que ser desfeito. Eu acho que o princípio da lisura tem que nos nortear.
né? Nós somos vereadores eleitos pelo povo, eu não devo nada absolutamente ninguém, nem a grupo de empresário. Confesso que não entendi o que aconteceu ali. E fico preocupado com os demais andamentos da casa. Se for comprovado... Você nem esperava ver o Vladimir comandando a reunião ali. Mas estava lá, né? Até então foi a primeira vez que eu tinha visto pessoalmente, eu já tinha visto ele em outros lugares, né? Tinha vereador até que ele mandava sair da sala, o Vladimir. Sai da sala, você não conhece disso. É uma briga muito grande dentro da sala, eu fiquei sem entender. Quando a gente veio para o plenário, que eu vi aquela questão das comissões, onde eu acho que tem que ter o respeito à oposição, a oposição tem que ter seu espaço, não existe uma casa de poder. E a proporcionalidade. Dentro da proporcionalidade. Aí você deve ter reparado que eu sentei na minha cadeira e fiquei calado porque eu já não estava entendendo mais nada que estava acontecendo. Eu vi que você ficou parado. Agora, Policarpo, só rapidinho. Fica à vontade, sua opinião. Se você ouvir essa gravação e sentir uma intimidade do Vladimir com o Andrei, você acha isso grave ou não? É grave. É grave. Isso. A gravação é essa. É grave. Muito grave. O seu chefe de gabinete está pasmo aqui. É grave. Eu acho que esse tipo de influência é perigoso. Concorda? É também perigoso para o poder, né? Isso não pode acontecer. E tem dois lados da história, né? Acho que a Câmara também tem que ser independente. Do vereador Romário Policarpo, de imediato, 12h27, agora ao vivo aqui do Gabinete 44 da Câmara, antes da nossa saída para o Ministério Público Estadual, lá às 14h, o encontro marcado com os promotores e promotoras. Agora a palavra, o depoimento do vereador Wellington Peixoto, que participou de tudo e confirmou as reuniões com o setor imobiliário, para não falar cartel, e também a presença do representante do contraventor Cachoeira, o Vladimir Garcês, no dia da eleição aqui, domingo passado, domingo retrasado, dia 1º de janeiro, em que ele comandou voto a voto a eleição e nome a nome dos membros das comissões de Constituição. Wellington Peixoto, por fineza. À noite, 7h30 da noite. Eles me convidaram, era o grupo G13 que passou a G16 e naquele momento era G17. Fui convidado para participar da reunião, estive lá, participei. Nessa reunião que foi comandada pelo senhor Carlos da Secov. Carlos, isso. Não tinha mais ninguém, era os vereadores do setor imobiliário. E o Carlos estava presente. E depois, 15 dias, eu acredito, uma outra reunião. Esse já era para que eu pudesse entrar nesse grupo G18, já era G18, porque o Andrei já tinha sido aceito por esse grupo 18. E fui nesse Essa local. foi no outro hotel, no San Marino? San Marino, a reunião já foi em outro hotel, na parte da tarde. Era às 17 horas, estive presente lá também com todos os outros vereadores. Também foi o lobista Carlos do Secov que comandou a reunião? Carlos também estava presente, ele que estava comandando toda a pauta da reunião. Então não tenho o que esconder, realmente houve essas reuniões, todos os participei. Nessa última reunião era para entrar os outros vereadores que estavam comigo, que era o vereador Zander, o vereador Juarez, Felisberto, Alisson Lima, Tatiana Lemos e o Rogério Cruz. Era para que eles pudessem ir no outro dia. Só que houve uma votação lá e escolheram o André como candidato. Então eu participei dessas duas reuniões que antecederam a eleição da mesma. Vereador, com toda sinceridade, duas perguntas por fineza. A primeira, quem faz reunião em jantar, quem faz reunião em hotel, paga jantar? Porque também tivemos reuniões com almoço no restaurante árabe. O senhor tem conhecimento disso? Eu fiquei sabendo que eu não participei. Mas o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo que... Quem paga isso, na sua opinião? Paga de graça? Eu vejo que é igual o investimento do empresário. O empresário ele não doa, ele investe. Ele investe em alguma coisa. Ele está investindo em alguém, em algo que possa dar retorno. Continuando e fechando sobre isso, vereador Wellington Peixoto, no dia da posse aqui, foram 6 horas de reunião definindo voto a voto para a confirmação da chapa única de Andrei Azeredo. O senhor confirma ou desmente a presença o tempo inteiro ocupando a sala da Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa do senhor Vladimir Garcês, tio da vereadora Sabrina Garcês e todo mundo sabe, aliado do contraventor Carlos Cachoeira. Isso quem está falando é o Jorge Cajuru. O senhor confirma ou não a presença do Vladimir Garcês? Sim, é notório. Ele, inclusive, não só lá na sala de comissão, ele também entrou no plenário também. Então, o plenário ele entrou depois. Sim, antes depois, ele ficou sozinho recebendo os vereadores. Ficou, quando eu cheguei, ele já estava lá na sala, eu cheguei um pouco mais tarde. Estavam conversando, sim. Ele participou, não tem como esconder isso. É notório e que ele esteve presente nessas reuniões. Nessa reunião. O vereador Wellington Peixoto, além do vereador Policarpo Romário, outros depoimentos importantíssimos
que nós arrolamos no rol de testemunhas e de provas, como o vereador Bocão. Vocês colocaram nas provas, né? O vereador Bocão foi muito importante no dia da sessão aqui. O vereador Sargento Novandir também, todos os depoimentos. Enfim, para concluir, senhoras e senhores goianienses, eu tenho que daqui a pouco deixar aqui o gabinete 44 e me dirigir ao Ministério Público Estadual, juntamente com os outros vereadores e vereadoras que vão me acompanhar. Você está vendo aí a capa da ação. A ação é gigantesca, evidentemente. Tem aí, por favor, ao vivo aí, Laerte. Ao Ministério Público da Comarca de Goiânia, Goiás, Promotoria do Patrimônio Público, 50º. Aí está o nome da advogada, a doutora Silvana Ribeiro. O meu nome nessa... Cabucena, entra aí, Cabucena. Cabucena também tem depoimento dele, eu quero depoimento dele, hein? Da doutora Silvana Ribeiro. Enfim, aqui em meu nome, mas quero deixar bem claro, é em nome de muita gente. Perfeito, Cabucena? Eu estou falando aqui em nome de muitos. Eu estava falando aqui o seguinte, que, por favor, fique aqui do meu lado. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Agora já boa tarde a todos. Eu estou falando aqui ao vivo o seguinte, que há vereadores novos que precisam ser respeitados por nossa sociedade goianiense e que desejam que o Ministério Público Estadual investigue tudo o que aconteceu aqui nessa eleição, que a princípio foi assustadora. Você mesmo definiu para mim naquele dia, o vereador Capucena, de instantes sórdidos, né, mafiosos, coisas assim que a gente não esperava ver. E a gente viu nas caras de todo mundo aqui, no espaço ocupado pela imprensa, como o Vladimir Garcês lá ficou, junto com a ex-vereadora Cida Garcês, mandando, desmandando. Então eu estou dizendo o seguinte, a imagem de vereadores novos precisa ser preservada. E eu faço questão de defendê-los lá no Ministério Público Estadual. Eu tomei conhecimento, não sei se o senhor tomou conhecimento, Capucena, o delegado Eduardo Prado, que o senhor conhece, foi muito corajoso. Ele recebeu um telefonema ontem de pressão do lobista do setor imobiliário, o Leopoldo Veiga Jardim, questionando, né, por causa dessa ação que nós fizemos e que eu vou levar agora no Ministério Público Estadual. E a frase que ele usou, por isso que eu quero que o Ministério até quebre o sigilo telefônico dele, caso ele desminta a gente. Ele não vai desmentir porque ele sabe que foi isso que ele ouviu. Olha a frase que ele ouviu, Capucena, do delegado Eduardo Prado. Vocês tinham que decidir essa eleição pelo voto e acabaram decidindo por dinheiro quando fecharam em torno do nome de Andrei Azeredo para a presidência da Câmara, nesse grupo que vocês comandaram, de 17 vereadores. Isso é grave. Isso não é grave? Muito grave. O Leopoldo Veiga Jardim ouviu essas palavras do delegado Eduardo Prado, vereador. Não é gravíssimo isso? Muito grave. Hã? Muito grave, e o Ministério Público tem que fazer o papel de investigar. Esse é o papel dele. E nós, vereadores novos, eu fiquei muito chateado com o jornal, não me lembro o nome, que disse Jornal que... Opção. Que 2 milhões de reais tinham sido gastos para a compra de votos. E ficou parecendo que nós, vereadores novos, estávamos recebendo para votar. Isso, que vocês é que decidiram a eleição, vocês que se venderam. Né? Então, ainda bem que eu me abstive do voto. Como eu fui o primeiro a tomar essa decisão e você me acompanhou. Justamente, o nosso partido, PRP, absteve de votar. Então, diante do que vimos, né? Então, nós assim, vimos tanta sujeira. Eu pude perceber que naquele dia, bem como todos os outros vereadores puderam também perceber, de uma movimentação estranha, no sentido de não estar somente com os vereadores na composição. Então, isso já gera uma situação preocupante, porque... desconfortante. Representante do povo eleito foi os 35 foram vereadores. 35. Foram os 35 vereadores. Claro. E não pessoas de fora. Não tinha que ter essa necessidade de chamar pessoas de fora. De reuniões, de jantares, de almoço, com segurança, né? Então, esse senhor do Cachoeira, ele veio para a Câmara e ocupou a sala da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e de lá ele comandou durante 6 horas, e nós lá no cenário, no plenário, eu no caso eu estava presidindo a sessão, como mais votado, era a minha função, a gente ficou igual palhaço esperando pela reunião deles e ele decidindo voto a voto. Aí decidindo, o Ministério tem que apurar, decidindo ou comprando o voto a voto. Sim, né? Expulsando o vereador da sala, como o Romário Policarpo confirmou aqui para nós. Sim. Teve vereador que foi expulso da sala. Sai daqui, pelo amor de Deus. Então, assim, eu escutei também, pelos corredores, Juru, que nesse dia parece que alguns vereadores perceberam que a chapa Andrei Azeredo ia ser a vitoriosa,
E aí elas começaram a também entrar nesta sala. E aí ele falou, não, eu não quero mais ninguém não preciso aqui. de vocês aqui. Já temos Tipo 20, assim, já temos 20 e tantos aí, já não sei a é. quantidade. Enfim, não preciso mais de vocês. Né? Ou seja, Nessa hora eles estavam com 22 votos. A preocupação de nós, como vereadores novos aqui, é de que essa mácula Isso. daqueles que fazem a política goianiense ficar com mancha escura, a preocupação minha do Cajuru aqui é de não estar junto, encostado nessas máculas. E aliado, né? E aliado. Por isso que nós queremos que o Ministério Público haja, e graças a Deus o Ministério, Capuceno, nos procurou. Promotora e promotor que ligaram para mim, fazendo questão, Cajuru, de pegue todos os documentos que você puder, está aqui todo o documento, está aqui a ação, depois você dá uma lidinha, por favor, quero que você tenha conhecimento. Por quê? Porque o Ministério Público que tomou espontaneamente essa decisão espontânea do Ministério de querer saber realmente o que aconteceu aqui. Por quê? Porque o Ministério está evidentemente bem informado, está bem protegido, né, bem amparado de informações aqui de dentro da casa de que realmente o que aconteceu aqui foi uma fraude. Foi uma fraude, que tem que ser anulado tudo mesmo, tem que anular tudo. O vício, não vai ser comprovado, não é dúvida. Comprovado mesmo, nós queremos que o Ministério Público nos ajude a limpar esta casa aqui. E que haja uma eleição, tomara a justiça anule, e que haja uma eleição pública, perfeito? E que eu falei aqui no começo para fechar aqui. Capuceno, você se lembra dessa frase minha no plenário, no dia que eu comandei a sessão aqui. Eu falei, gente, vereadores que estão escondidos aí atrás, você se lembra? Estavam escondidos, a gente estava lá, eu lembro que você estava na sua mesa, no plenário. Eu falei, gente, vereador novo, por favor, decida o seu voto por ideal, não decida o seu voto por dinheiro, por cargo, por negociata, ou por medo do Íris, ou por medo do Marconi. Vote conscientemente, escolha. E não houve escolha. A eleição foi imposta, o nome do André Azeredo a goela abaixo, e aí o pior, as comissões de Constituição também, os membros foram impostos por eles e pronto, acabou pelos lobistas, que definiram os nomes e pronto, acabou, especialmente a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, pela importância que ela tem e por tudo que ela representa aqui na casa. Nós esperamos principalmente, eu vou dizer pelo meu partido, nós do PRP esperamos que o Ministério Público envolva verdadeiramente nesse caso e vai envolver, não tem dúvida, que limpe o nome dos novos vereadores. Que separe o joio do trigo. Separe. É isso que a gente quer. Obrigado, Capuceno. Quero agradecer também a audiência de todos, mandar um abraço. Um abraço para você, fique com Deus. Bom almoço, vai com Deus, Capuceno. Eu que te agradeço. E quero terminar agradecendo o seguinte, a indignação de uma pessoa que não sai aqui da Câmara Municipal de Goiânia, todo dia aqui presente, uma cidadã goianiense, a professora Sônia do setor Bueno veio aqui e emocionada trouxe essa rosa para mim e disse 3 palavras. Eu estava com todos os vereadores aqui na minha sala, reunido, e mostrando a eles a ação, para que todos tivessem acesso, antes do Ministério Público, ao que está escrito aqui, ao que está aprovado aqui, enfim, ao farto material, a toda a munição que estamos levando lá para o Ministério Público Estadual. E ela queria só falar uma palavrinha, uma frase, Cajuru, eu te amo. E me emocionou a professora Sônia, e me entregou essa flor. Ela só queria entregar essa flor para você. Então, tomara que o símbolo dessa flor aqui represente o símbolo da ética a partir de hoje, quarta-feira, 11 de janeiro de 2017, nessa Casa das Leis, na Câmara Municipal de Goiânia, com a ação do Ministério Público Estadual. Porque eu não posso fazer nada e nem você, é só a justiça. E começando pelo Ministério Público Estadual, por gente séria lá dentro do Ministério, e seguindo depois até a Fazenda Pública, até a última esfera da justiça, para que se decida por uma nova eleição, por uma nova escolha das comissões. E tem que ser nesse mês de janeiro, senhoras e senhores goianienses. Por quê? Porque os vereadores estão de férias, então que convoque todos eles, que faça a eleição de novo, já que eles não estão trabalhando mesmo. Eles só vão voltar ao trabalho dia 1º de fevereiro. Portanto, que decida tudo agora para a partir de 1º de fevereiro, quando todos vão trabalhar, as sessões começam para valer, aí realmente a sociedade goianiense esteja certa e ciente de que essa Câmara Municipal de Goiânia tem o joio e tem o trigo. E que a gente saiba quem faz parte do joio e quem faz parte do trigo. Muitíssimo obrigado, agradeço a todos e ao vivo voltaremos lá do Ministério Público Estadual entre 2 e 3 horas da tarde
o tempo que durar a nossa reunião, porque eu vou levar outros vereadores e vereadoras para que todo mundo tenha a oportunidade de falar. Diante da justiça, ninguém evidentemente poupa, ninguém vai querer esconder perante o promotor, perante a promotora, ninguém vai querer deixar de contar os bastidores, porque um depoimento lá é o quê? A sua palavra, é nada mais do que a verdade, somente a verdade, é isso que vai acontecer. Só rapidamente, por fineza, vai ser publicado amanhã no jornal Hoje, mas este editorial aqui tem um resumo muito interessante feito pelo jornalista Rosenval Ferreira. Claro, a gente aqui dentro da Câmara Municipal com um objetivo, que é já caçar o mandato de Jorge Cajuru, Jorge Cajuru. E aí diz aqui o editorial: mesmo com um azedume contido, figuras emblemáticas da tradicional política goiana estão irritadíssimas com o recém-eleito vereador Jorge Cajuru, cujas denúncias bombásticas estão sensibilizando os eleitores de Goiânia. Muito a seu estilo, que não poupa ninguém e fala o que poucos ousam sussurrar nos botequins da cidade, muitos acreditam que a ordem para caçar Cajuru já foi acionada. O eleitor pode indagar se não estou errando o vocábulo. Pode indagar se não estou errando o vocábulo, se não seria caçar com 2 S's. Porque aqui está caçar com C cedilha, ou seja, como se eu fosse um bicho. Aí segue o jornalista brilhantemente Rosenval Ferreira aqui. Tirar-lhe o cargo no legislativo da capital, ao que tudo indica, vai além? Segundo minhas fontes, um grupelho de inconformados já se reuniu mais do que dispostos a promover uma devassa em suas ações, minhas, incitar confronto provocativo comigo, colocá-lo eu na defensiva, numa verdadeira caça como bicho, caça com C cedilha, que possa acuar eu, Cajuru, e tendo como foco diminuir o meu ímpeto nas denúncias. Aí diz o jornalista: duvido que isto vai funcionar, e pode duvidar mesmo que não vai. Um dos mais inconformados com o estilo bombástico de Jorge Cajuru é o ex-vereador Vladimir Garcês, sem rodeios como representante dos interesses de Carlos Cachoeira, e que, segundo informações de Cajuru publicadas nas redes sociais, agiu com desenvoltura nos bastidores para controlar as principais comissões da Câmara Municipal, que já começaria sendo manobrada por terceiros com fins escusos. Ousado e disposto a mexer num vespeiro, Cajuru já anunciou claramente que pretende fiscalizar as contas do ex-presidente Anselmo Pereira, questionando gastos que se condena à boca miúda. Exemplo clássico foi a renovação da frota de veículos e outros detalhes cabeludos que agora estão sendo denunciados por gente que deixou de temer o influente vereador Anselmo. São ações que provocam reações imprevisíveis e inesperadas. Até agora ninguém contestou revelações sérias, que no mínimo são dignas de respostas dos envolvidos e de quem pode e deve investigar comportamentos que ferem a ética republicana. Fato novíssimo no estilo de fazer política, utilizando ao vivo e em tempo real, como estamos aqui, as facilidades das redes sociais. Cajuru até agora demonstrou que será um osso duro de roer. Colocar os cães, entre aspas, de aluguel para caçar o homem está longe de ser rima ou solução. Ele está no terreno e na trincheira que conhece bem. Encontrar uma forma de caçar com 2 S's seu mandato é no que não desata com facilidade. É nó que não desata com facilidade. Nó que não desata mesmo. Que vai pôr a cara a apanhar no processo. Os envolvidos podem adotar uma solução pouco comum no parlamento brasileiro. Que tal legítima, qualificada e honesta transparência? Com um trabalho que não deixa margem para Cajuru criticar. Legal, não? Mas não é fácil. Largar o vício da política tradicional em que muitos se profissionalizaram é pior do que deixar anos de dependência em cocaína. Ótimo editorial, vai ser publicado amanhã no jornal Hoje pelo jornalista Rosenval Ferreira. Um bom almoço a todos e que tenhamos uma boa tarde, tomara vitoriosa com esse início de investigação a partir de 2 horas da tarde, agora lá no Ministério Público Estadual aqui em Goiânia. Até daqui a pouco, agradecidíssimo.